a saúde é o tema de boa parte dos 90 milhões de processos que aguardam decisão da justiça em todo o país. É gente que briga pelo tratamento correto, por uma vaga de UTI e principalmente por remédios. Um quadro atribuído à omissão do Estado, que obriga o cidadão a recorrer aos tribunais até mesmo para garantir direitos básicos. Tem gente que cobra direitos trabalhistas. Outros pedem indenização à operadora de cartão de crédito ou de telefone. Há também os que não se entendem com o vizinho e só resolvem o impasse na justiça. Não é raro encontrar quem já tenha processado alguma empresa, órgão público ou outra pessoa. Recorrer aos tribunais deve ser uma exceção, experiência que acontece 1, 2 vezes na vida. Mas não é o que ocorre com um grupo cada vez maior de brasileiros. Gente que luta pelo direito à saúde e depende de decisões da justiça para continuar vivendo. Você trabalha o ano inteiro, paga mais de 1/3 do que você recebe para o Estado e na hora de você receber um retorno que você precisa, você é obrigada a recorrer à justiça e a brigar, porque eles ainda mesmo assim relutam em fornecer a medicação. Denise perdeu as contas de quantas vezes teve de recorrer ao judiciário para garantir a sobrevivência da filha, que tem uma doença rara, incurável e degenerativa. Para ter uma vida normal, uma vez por semana, a Marina, que só tem 5 anos, precisa fazer a reposição de uma enzima. Um tratamento que a família não tem condições de pagar. São R$700 mil por ano. A menina só não sofre as consequências da doença como esta outra criança, porque a justiça tem obrigado o Sistema Único de Saúde a fornecer o medicamento. Ela poderia estar cega, os movimentos dela iam ficar muito restritos, e muitos ficam até tetraplégicos, até chegar ao óbito. Uma luta que recomeça todas as vezes que o remédio acaba. Pela lógica, o SUS deveria fornecer o medicamento regularmente, mas Denise garante que não é isso que acontece. É um processo que fica muito desgastante, porque você ganha, mas você tem que ficar constantemente brigando. Apesar de ser vendido há mais de 5 anos nos Estados Unidos e já ter sido aprovado pela Anvisa no Brasil, o produto ainda não faz parte da lista de remédios fornecidos gratuitamente. Aos 500 brasileiros portadores da doença não resta alternativa a não ser brigar na justiça. Essa advogada diz que o governo gastaria bem menos se comprasse o remédio direto do fabricante, ou seja, mais barato, e fornecesse a quem precisa. O SUS é o melhor plano de saúde do mundo. É o melhor plano de saúde. O que falta é a logística, que é mal administrada. Maria Cândida e Maria Helena, contaminadas pela hepatite C em transfusões de sangue na década de 1980, tiveram de esperar e muito para que os remédios que baixam a carga viral fossem disponibilizados pelo governo. A doença foi diagnosticada pela primeira vez há 21 anos, mas no Brasil só há 8 foi criado o Programa Nacional de Combate à Hepatite C. Um tempo que muita gente não pôde esperar. Você não pode chegar para uma doença e dizer assim, ó, para aí, durante 3 anos fica congelada, porque daqui a 3 anos ou 4 anos vai entrar no protocolo o medicamento que vai te salvar. A doença é progressiva, ela não dá esse tempo para você. Mesmo com o programa, quase nenhum portador de hepatite C teve acesso ao tratamento. Na maior parte do país, os estados recebiam recursos da União, mas não compravam os medicamentos. Em 2005, o caso foi denunciado ao Ministério Público Federal e a Justiça determinou que o governo começasse o fornecimento imediatamente. Se a gente não entrasse realmente na justiça, a gente não ia conseguir o tratamento. Cazu, soro positivo há 20 anos, também viveu esse drama. Na década de 1990, quase nenhum brasileiro infectado pelo HIV tinha acesso ao único remédio que impedia a reprodução do vírus. O AZT só era vendido no exterior e custava o equivalente a $1.500 por mês. Cazu só recebeu a medicação do governo na época porque ficou entre a vida e a morte. Mesmo assim, quando teve alta do hospital, o tratamento foi interrompido e ele voltou a adoecer. Tive tuberculose, eu tive pneumonia por pneumociste carini, que é uma pneumonia específica para pacientes com imunidade imunológica debilitada. Eu tive herpes zoster, né?
e tive algumas DSTs. Cazu garante, só está vivo porque em 1998 a Justiça obrigou o Ministério da Saúde a fornecer o AZT a mais de 150 mil infectados pelo vírus no país. O governo estava perdendo todas as ações, não tinha uma que ele ganhava. A pressão foi tão grande que o governo tirou do papel o Programa Nacional de Combate à AIDS, o mesmo que mais tarde se tornaria referência no mundo todo. O Estado passou a garantir o tratamento a mais de 250 mil soropositivos, mas muitos denunciam que nos últimos anos o governo não tem disponibilizado a medicação de forma regular. O jeito deve ser a volta aos tribunais. Vamos entrar com uma ação no Ministério Público para obrigar o nosso secretário a comprar a medicação que está faltando, que está zerada nos estoques, a contratar médicos que a gente não tem e a disponibilizar os kits dos exames também, que nós temos direito a fazer 3 exames por ano, de CD4 e PCR de monitoramento. Nós não estamos conseguindo fazer nenhum. Não faltam exemplos de remédios que até hoje só chegam às mãos de quem precisa por meio de ordens da Justiça. Boa parte dos médicos não tem dúvidas. Isso acontece porque há uma demora excessiva na inclusão de novos tratamentos na lista do SUS ou porque o governo simplesmente para de fornecer alguns produtos da lista. Problemas que nos últimos anos vêm provocando a chamada judicialização da saúde. Uma realidade que sobrecarrega os tribunais e praticamente inviabiliza as políticas públicas de saúde. Só no ano passado foram gastos 83 milhões de reais para atender ordens judiciais desse tipo. O assunto foi discutido neste seminário no Rio de Janeiro. O representante do Ministério da Saúde garantiu que a lista de medicamentos fornecidos pelo governo tem sido atualizada. Ele argumentou que a pressão dos médicos para o pagamento de novas terapias cria na população uma falsa ideia de que o SUS é ineficiente. Nós trabalhamos em cima de normatização, nós trabalhamos em cima de normas, de protocolo. Então, a questão da pressão é muito grande e não por uma questão de desatualização de protocolos e de diretrizes terapêuticas. Entre as soluções discutidas está um projeto de lei que obriga o Ministério da Saúde a atualizar a lista uma vez por ano. Os médicos acreditam que, se sair do papel, a medida vai beneficiar muita gente. A esperança é que mães como Denise e milhares de doentes possam ter a garantia de que medicamento nunca mais vai faltar. Eu me lembro muito bem quanto eu esperava a liminar, né, que liberava meu medicamento. Na época, eu sofri muito, não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. Só pensando que se eu não tiver acesso a esse medicamento, eu vou ficar doente e vou morrer. Então, toda pessoa que tem doença grave e necessita da medicação, ela só pensa nisso, ela só pensa em ter acesso àquela medicação.